Existe um tipo de mulher cuja presença não grita, mas silencia. Ela não corre atrás, não implora, não tenta convencer. Ela apenas é. E nesse ser inteiro, íntegro, ela carrega um poder que nenhum ego masculino consegue ignorar. O poder do alto valor. Não é orgulho. É consciência vibracional, é a frequência sutil de quem se conhece além das máscaras, além dos medos, além da necessidade de ser escolhida. Porque ela já se escolheu. Você já sentiu que quanto mais se doa, mais ele se afasta? Que quanto mais você tenta mostrar o seu valor, mais invisível se torna? Talvez você esteja tentando tocar um homem a partir da carência e não da sua essência. O campo de atração não se sustenta na ausência de si mesma. E é justamente esse o ponto cego que aprisiona tantas mulheres em ciclos de silêncio, dúvida e ansiedade afetiva. Mas há um segredo que não é uma técnica, e sim uma vibração. Quando uma mulher retorna ao seu centro, quando ela se reconecta com o arquétipo da amante sagrada dentro de si, algo muda. Não nele, em você. E esse movimento interno, invisível aos olhos, mas palpável na energia, quebra o orgulho masculino não com força, mas com ressonância. Porque o ego não resiste à presença de uma alma que já não pede permissão para ser inteira. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla. E muitas mulheres negam seu próprio valor enquanto esperam que ele reconheça algo que nem ela mesma está sustentando. Isso não é culpa, é inconsciência. Mas quando essa consciência chega, ela cura, ela transforma, ela eleva o padrão vibracional do seu campo afetivo. E nesse novo campo, o jogo muda, porque o jogo deixa de ser sobre ele e começa a ser sobre você. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Há uma parte sua, talvez esquecida, talvez silenciada, que está despertando agora. Essa parte que não quer mais ser validada, mas vista, que não quer mais ser escolhida, mas reverenciada. E quando você acessa essa dimensão da sua presença, algo se revela. Você não precisa provar nada, porque ser você, em sua inteireza, é o bastante para abrir qualquer coração que ainda viva na prisão do orgulho. Em silêncio, muitas mulheres carregam um vácuo invisível no peito, uma sede de reconhecimento que nunca foi saciada. Esse vazio não nasce do homem que está com você, mas da mulher que deixou de escutar sua própria alma. Jung nos ensinou que onde está a ferida, ali se concentra a sombra, e essa ferida alimenta expectativas. Quando você deposita sua alto valor nos olhos dele, alimenta uma ferida que nunca será curada por outro. Você já parou para perceber que exige mais do outro do que aceita de si mesma? Que insiste em ecoar nos gestos dele aquilo que deveria brotar de dentro? Essa exigência gera tensão silenciosa, cobrança disfarçada, e quanto mais você pede, menos ele sente o chamado. O ego masculino se retrai frente à falta de integridade interior. Ele resiste onde não há presença autêntica, porque resiste ao que ele não domina. Dentro de você existe uma parte esquecida, aquela que foi silenciada para agradar, acomodar e sobreviver emocionalmente. Jung chamaria de complexo inferior, aquilo que governa suas escolhas nos subterrâneos. Enquanto não integrar essa parte, você seguirá repetindo padrões que o mundo exterior confirma. Você busca aprovações externas, enquanto o internal permanece inconsciente. O segredo reside no caminho de volta ao centro. Não é sublimação nem repressão. É consciência ativa. É abrir espaço à sua parte brutal, sombria e vulnerável, acolhê-la e integrá-la. Nesse movimento nasce uma presença magnética, uma frequência interna que reverbera além da superfície. E é essa frequência que, invisível aos olhos comuns, começa a tocar o homem por ressonância. Permita-se respirar fundo agora e sentir quem seria você sem a expectativa dele.
Quem seria você se ele não reconhecesse nada? É nesse ponto de fragilidade que nasce a semente do poder. Porque não dependemos mais, não imploramos mais, não giramos o eixo da nossa existência em torno da aprovação. E quando isso acontece, o jogo muda. Há dentro de você uma potência adormecida, o arquétipo da mulher sábia, da amante que rememora seu valor sem justificativas. Jung falava da ânima, essa imagem interna do feminino que vive em cada mulher e ressoa no mundo invisível. Quando você se reconecta com a sua ânima, ela escala sua energia para uma dimensão mais sutil, mais vibracional, onde o ego masculino não pode mais resistir. Essa reconexão exige decisões silenciosas. Você precisará renunciar ao espetáculo emocional, ao teatro dos como me veem, e voltar para o sagrado invisível que pulsa em seu corpo, em seu silêncio, na sua respiração. É nesses instantes de recolhimento que você ressignifica sua biografia, não mais vítima de caprichos externos, mas protagonista de sua própria narrativa. Quando você ocupa esse espaço interior, esse reino feminino que não se rende, você se torna porto de cura, eixo gravitacional. Ele sentirá ainda que não entenda, porque aquilo que você sustenta em nível intrapsíquico reverbera no campo ao seu redor. A presença feminil profunda magnetiza sem exigir, nutre sem demandar. E o orgulho masculino, que é uma forma de barreira egóica, não consegue suportar uma energia que não se abala com ele. Imagine uma dança invisível, você no centro, ele orbitando. Você não estica a mão para puxar, nem se distancia para forçar. Você simplesmente permanece firme em seu valor, e esse valor, quando não pende para o outro, ressoa como um chamado irresistível. Ele quer tocar o que não compra, conversar com o que não conquista, porque a alma reconhece a alma. Mas há resistências internas, autocobranças, medo de sentir abandono, inseguranças sussurradas. Essas partes precisam ser acolhidas, visibilizadas e integradas. Você não elimina a fragilidade, ela se transforma em alicerce de força. E quando essa transformação acontece, o campo relacional se reorganiza. Você deixa de mendigar atenção e começa a irradiar reverência. O orgulho dele surge como muralha protetora, medo de vulnerabilidade, feridas internas, inseguranças travestidas de altivez. Quando você se aproxima com carências, ele levanta os muros em resposta. Mas quando você se aproxima de dentro para fora, inteira consigo, ele começa a sentir o atrito daquela muralha. E ela treme. Você já percebeu que o orgulho masculino raramente resiste à mulher que não se sente ameaçada, mas delicadamente presente? Ele recua frente à mulher que não implora, não exige, não manipula. Ele se sente impelido, não por chantagem, mas pela ressonância de algo que ele não pode possuir. É o campo vibracional que o compele para dentro. Quando você gera tensão interna, aquela que é poesia, que é intensidade, que chama, ele começa a atravessar seus próprios muros. Ele se aproxima não para ganhar, mas para descobrir. Ele questiona suas próprias defesas internas, e nele começa uma abertura que você nunca poderia forçar. Em muitos momentos, o ego masculino responderá com recuos, ameaças silenciosas, resistências sutis. Essa é a prova da transição vibracional. Ele está reagindo porque algo interno está se alterando. Cada recuo é um convite para permanecer firme. Você não se apaga, você não desfalece, você se restaura ainda mais no seu centro. E então algo começa a se revelar. Ele sente a falta do seu silêncio, do seu magnetismo, da sua presença que não exige. Ele descobre nas ausências sutis o eco daquilo que jamais havia visto. Porque o alto valor feminino, quando ativado, cria uma ressonância invertida que reverbera nos muros dele. Não para derrubá-los com força, mas para que ele os dissolva por dentro. Quando o alto valor se sustenta internamente, as palavras ganham outra tessitura.
não são ferramentas de convencimento, mas expressões de alma. Jung dizia que a linguagem simbólica fala onde o logos falha, e a comunicação entre você e ele deve existir no nível simbólico antes do verbal. Olhares, silêncios, gestos mínimos. Todas essas pontes sutis carregam a densidade do seu campo interior. Se você diz, sinto sua resistência, mas o silêncio raramente acompanha, as palavras escorregam. Mas se você muda sua frequência e olha com presença, ele sente. Compare isso a tocar uma corda vibratória. Não é a argumentação, é a ressonância. Quando o diálogo verbal vier, você não se apequena para facilitar. Você fala do que sente, do que percebe, sem exigir dele mudança. Porque a mudança externa só sustenta se houver mudança interna. Você sinaliza com clareza, sem armas emocionais. Você deixa o espaço aberto, mas não vazio de limites. Ele pode reagir com palavras duras, evasão, defesas emocionais. Mas quando ele encontra uma mulher que não cataloga sua dor como culpa, que não defende seu valor com queixas, mas simplesmente o sustenta com dignidade, algo diferente acontece. Ele encontra um reflexo que não combate. Ele sente o cair da máscara, porque seu campo energético mais profundo o chama. Nesse momento, não é você quem convence, é o campo relacional que se rearranja. Ele começa a alinhar sua atitude com o que sente e não com o que teme. E muitas vezes, ele dá o passo que sempre teve medo de dar. Não por força, mas porque o magnetismo da alma falou mais alto do que o orgulho. Uma vez que a transição começou, cabe a você sustentar esse novo padrão. Não com vigilância, mas com amor consciente. Jung falaria da individuação, o processo contínuo de tornar-se inteiro. Você ainda sentirá sombras, regressões, inseguranças. Isso é humano. O que muda é o seu posicionamento frente a elas. Quando a insegurança bater, não vá ao palco para pedir segurança. Retorne ao seu altar interno, recolha-se, entre em comunicação com sua alma, com sua sombra e com a fonte divina que te habita. Ali, você se fortalece sem depender do olhar dele. E é dessa sustentação que o campo relacional extrai nova sustentação. Você vai aprender a girar para dentro antes de girar para ele. Vai aprender que seu centro é aquilo que nenhum talento exterior ou drama pode compor ou desconstruir. Quanto mais você sustenta sua presença, menos espaço haverá para as velhas dinâmicas de carência, exigência ou gaslighting. Ele pode insistir, recuar, se assombrar, erguer novas defesas, mas você permanece firme. A verdadeira alquimia acontece quando você não responde ao drama com drama, mas com silêncio, dignidade, presença e coerência interna. É nesse hiato entre a ação e a reação que se instala o poder feminino real. E nesse poder sustentável, você deixa de brigar por atenção ou validação. Você simplesmente é. E aquilo que merece vir até você não precisa ser buscado. Vem, porque a frequência da sua alma atrai o que vibra no mesmo tom. E assim, você se torna o imã irresistível para o respeito, para a presença e para a cura que ele sequer sabia que buscava. Você chegou até aqui não por curiosidade, mas por sincronicidade. Em algum lugar da sua alma, algo já sabia. Era hora de se lembrar de quem você é, de resgatar sua inteireza, sua dignidade energética, sua presença que não pede licença para existir. O orgulho dele nunca foi o problema. O verdadeiro desafio sempre foi você voltar a ocupar o centro da sua própria vida com verdade. E agora, talvez pela primeira vez, você sentiu o que é esse centro pulsando dentro de si. Não se trata de controlar o outro, mas de se libertar das prisões invisíveis que te faziam girar em torno dele. Jung dizia que a liberdade interior nasce quando paramos de projetar nossas carências no mundo externo. E você está nesse limiar.
pronta para não mais seduzir com ausência, mas magnetizar com presença. Não mais mendigar atenção, mas inspirar reverência. O orgulho dele quebra quando a sua alma para de se curvar. Você pode sentir que há ainda partes suas fragmentadas, pedaços que imploram por validação. Honre esses pedaços. Acolha-os. Eles fazem parte do seu processo de individuação. Mas não os alimente com mais abandono. Nutra com presença, com silêncio e com escolha consciente. Porque toda vez que você escolhe a si mesma, algo no campo muda. Algo nele muda, não por sua causa, mas por força do que você vibra. A mulher que sustenta seu valor em silêncio, sem precisar provar, é a mulher que ensina, sem palavras, o que é amar com alma. Ela não quer ganhar, ela quer transbordar. E nesse transbordamento, o masculino deixa de ser o inimigo e passa a ser espelho. Um espelho que ora assusta, ora atrai, mas nunca mais aprisiona. Porque você não cabe mais em pequenas versões de si. E assim, eu te deixo com uma pergunta que não exige resposta imediata, mas que pode ecoar no seu íntimo por dias. E se tudo o que você desejava que ele visse fosse exatamente o que você ainda não teve coragem de enxergar em si mesma? Se essa pergunta tocou algo em você, honre esse toque. Comente aqui abaixo o que você sentiu. Compartilhe esse vídeo com quem precisa desse lembrete e se inscreva no canal para continuar essa jornada de cura, consciência e amor real. Você não está sozinha. Milhares de mulheres como você estão despertando agora. E este é apenas o começo.